sabia que os servos que trabalhavam à noite no templo eram os seguranças daqueles dias? Eles guardavam as chaves das portas do templo e cuidavam para que os móveis não desaparecessem. Boa noite para você que está ligando a TV agora, muito obrigada pela sua audiência. E você que está acompanhando hoje, aprendendo junto comigo sobre arrependimento com o apóstolo Paulo de Tarso. Eu já volto a conversar com ele sobre esse assunto, retomando a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Apóstolo, o que é esse arrependimento? Já que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, antes de uma pessoa entregar a vida para Jesus, o Espírito Santo usa todas as formas possíveis, não é? Para que essa pessoa venha conhecer a palavra, venha conhecer e se abrir para Jesus Cristo, não é? Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, está escrito que ninguém pode confessar a Jesus Cristo se não for pelo Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo está morando dentro de nós, ele traz consigo o fruto do Espírito e os dons que são do Espírito Santo. Ou seja, ele quer formar o caráter de Cristo em nós e ele tem poder do Espírito Santo para a nossa vida. E quando nós, por alguma razão, nos afastamos de Deus, deixamos o padrão do Senhor, é uma coisa muito fácil de falar, porque todas as pessoas que são de Deus e que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Porque o Espírito Santo tem falado com cada um de nós. Porém, às vezes, nós abrimos certo padrão e permitimos que as pessoas com palavras, com situações que fogem aquilo que a Bíblia diz, nos enganem e a gente vai ficando mais flexível, mais maleável a viver um padrão fora da vontade de Deus. Porém, quando Deus usa uma pessoa para pregar uma palavra, ou Deus usa uma situação em que a gente está lendo a Bíblia e a gente observa alguma coisa que está escrito na palavra, que Deus disse, e que confronta aquela situação que a gente está vivendo, arrependimento é a gente dizer: Deus, eu reconheço que o que o Senhor acabou de me mostrar é o certo, é o teu padrão, e o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou passando, está fora disso. Deus, eu estou arrependido, eu estou disposto a mudar a partir desse momento. Eu não consigo fazer isso sozinho, mas se a tua mão estiver sobre a minha vida, eu sei que pode ser mudado. Então, eu estou disposto a dar passos no sentido oposto do que eu estava fazendo até agora. Arrependimento é isso. Arrependimento não é dizer que a gente reconhece que errou contra Deus. Arrependimento é a gente dar passos no sentido contrário, não é? Daquilo que nos levou para longe de Deus, aquilo que nos fez pecar ou aonde nós estávamos no pecado. Então, arrependimento é uma atitude, muito mais do que uma declaração. Agora, o arrependimento é suficiente para a pessoa ser perdoada e não praticar mais o erro, ou não praticar o erro novamente é uma atitude também diária? O perdão já foi liberado na cruz do Calvário, não é? Antes da fundação do mundo, Jesus já se entregou por nós. Então o perdão de Deus está à nossa disposição, mas nós podemos tomar esse perdão sobre a nossa vida ou desprezá-lo. E nós vamos fazer ou não fazer isso por atitudes e não por palavras, não é? Então, é natural que se uma pessoa, ela com toda a sinceridade do coração, reconhece o seu erro, até eu acho que todos já ouviram uma frase maligna que diz assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, só do que eu não fiz. Nada mais diabólico do que isso. Eu já que me arrependo de tanta coisa que eu fiz na minha vida, não é? E eu acho que quem está nos ouvindo, você também, todos nós temos situações em que, confrontados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, a gente diz: puxa, isso não é o padrão de Deus para mim. Então, eu tomo uma atitude. E quando eu sou sincero e digo: Deus, eu estou me sentindo preso nessa área, essa prática em que eu me envolvi durante algum tempo, parece que está me prendendo, me impedindo, então eu preciso do teu poder. Senhor, me livra. Então é um bom momento para se procurar uma autoridade espiritual, um pastor, alguém que possa orar pela tua vida e usar a autoridade de Deus para quebrar toda a cadeia. Mas na cruz do Calvário o perdão já foi liberado.
E o arrependimento é esse tipo de atitude, de reconhecer que eu quero, mas eu não estou conseguindo, então eu vou buscar ajuda. Eu quero, então eu não vou mais naquele lugar, não vou mais ver aquela coisa, eu não vou mais ter aquela prática, então isso é uma atitude de arrependimento. A Bíblia fala de frutos dignos de arrependimento, são atitudes. Agora eu já ouvi falar, apóstolo, agora falando mais um pouco do individual, né, de cada um, eu já ouvi muitas pessoas falarem que se arrependem de terem entristecido a Deus, mas não se arrependem do ato, da atitude em si, ainda que ela seja fora da palavra de Deus. Isso é arrependimento? Eu acredito que a pessoa não entendeu, não é? E que talvez ela esteja usando o que a Bíblia chama de justiça humana. A nossa justiça, o nosso Deus diz que é como trapos de imundícia. A nossa justiça, o que a gente acha, a dó que a gente tem de nós mesmos, as justificativas que nós temos, não é? Sempre é uma excelente razão para se trair Deus, não é? Mas isso é pecado, isso é rebeldia. Então, o nosso Deus nos chama de volta, porque justificativa o Adão teve. Ele disse: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Mas Deus falou: não, você pecou. Então o nosso Deus está dizendo hoje para mim, para cada um que está me ouvindo, não é? Vocês saiam do meu padrão, voltem para mim. Há um texto que quase sempre me põe a chorar, que é um texto que está em Jeremias, que diz mais ou menos assim: qual de vocês, homens, que se sua mulher fosse embora e se deitasse com outros homens, qual de vocês receberia sua mulher de volta? Vocês me traíram, me abandonaram com muitos amantes, se prostituíram com muitos amantes, mas ainda assim eu digo para vocês: voltem para mim, diz o Senhor. Isso é demais, isso é amor, e é com esse amor que o Senhor nos chama de volta para Ele. Nossa, isso é incrível, né? É incrível esse texto. E eu acho que vale a gente ressaltar, eu queria falar um pouco agora sobre isso, apóstolo, que às vezes as pessoas que nos assistem, elas pensam que elas foram longe demais, que não tem mais jeito. Eu já errei demais, eu já pequei demais, o que eu fiz não tem mais jeito. E até aproveitando essa passagem que o senhor acaba de citar de Jeremias, tem jeito? Tem jeito, tem jeito. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu queria que você que está me ouvindo pudesse entender: se Deus alcançou a minha vida, pode certamente alcançar a tua. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus tardio em irar-se e que tem alegria, não é, que uma pessoa se arrependa, se converta e seja salva. Então não interessa que tipo de situação você está envolvido hoje. Se você hoje falar assim: Jesus, eu quero, Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor, Ele muda a tua vida agora, muda a tua vida hoje. Sabe, eu estava meditando, até conversando com alguém hoje a respeito disso, da passagem lá do filho pródigo, que me chama muita atenção. E quando a gente lê aquela passagem, talvez de primeiro, nas primeiras vezes que você tenha lido, ou até imaginando o texto, às vezes, que depois que a gente lê, a gente fica meditando, parece uma certa injustiça com o outro irmão, né? Porque você imagina que ele saiu, pegou a herança, gastou tudo e depois volta e o pai ainda prepara um cordeiro, o pai ainda coloca um anel, faz uma festa para ele. Mas eu acho que é bem essa a lógica de raciocínio de Deus, às vezes tão diferente da nossa e tão misericordiosa, que mesmo que a gente tenha dado uma volta e feito tudo errado, Ele vai nos receber de braços abertos, né? E eu tenho uma visão a respeito disso, Jaque, que os dois filhos não estavam entendendo. Porque o filho mais novo achou que o que ele podia ter do pai era herança. E o filho mais velho, tendo ficado todo o tempo com o pai, não valorizava que o precioso era o pai. Não entendeu que ele estava ali podendo desfrutar daquela situação, daquela presença, né? E é isso que talvez muitas pessoas errem em se achar corretos. Eu nunca me desviei na minha vida, eu sempre fui na igreja, não é? E enquanto outros, puxa vida, eu fiz essas coisas e outras, será que Deus pode me aceitar como um servo? É muito lindo que quando essa pessoa se apresenta como servo, o pai corta a conversa. E o pai, na hora que o filho disse: me deixa ser como um dos teus escravos, como um dos teus servos, o pai corta a conversa e manda trazer a capa e a sandália e o anel. Você não é servo, você é meu filho, não é? Que bom que você voltou, eu estava te esperando. E é maravilhoso isso, é o amor do nosso papai nos chamando de volta e está nos esperando. Ele está olhando para o horizonte para que a gente dê um passo para ele.
Olha que incrível, muito. Olha, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente agora a respeito de Joel 2. É um texto muito estudado, um texto que todas as pessoas que amam a palavra já gastaram algumas horas ali tentando entender algumas coisas. Mas curiosamente, nesse período do ano em que a gente está, eu já citei agora há pouco sobre o dia do toque do shofar, que aconteceu nessa última quarta-feira, e no dia 8 agora de outubro, que vai ser o próximo sábado, vai acontecer o que se chama de Yom Kippur, o dia da cobertura. Essa palavra Kippur é usada na Bíblia como dia do perdão ou como dia da expiação, mas era o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos para levar o sangue de sacrifícios, para aspergir esse sangue sobre a Arca da Aliança. Ele levava incenso, muito incenso, para encher aquele lugar de fumaça, de adoração, fumaça de incenso. E quando não se pudesse mais ver nada lá dentro, quando não se pudesse mais ver o próprio sumo sacerdote, ele aspergia o sangue e ele invocava o nome de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois disso ele saía, porque o perdão foi liberado por Deus. O sangue cobriu os pecados das pessoas. Esse era o sentido do que ele ia fazer nesse dia especial. Então ele saía para abençoar o povo. Qual a comparação que a gente faz com esse dia do toque do shofar, com esse dia do Yom Kippur e com esse fato do sumo sacerdote entrar e depois sair? O apóstolo Paulo diz que ao som da última trombeta, a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados, não é? O toque do shofar, o toque da trombeta, é um toque que chama o povo ao arrependimento. E no livro de Joel, no capítulo 2, no momento em que Joel descreve uma grande catástrofe, uma grande devastação que estava acontecendo ali por pragas de gafanhotos, não é? O grande exército de Deus se movendo e destruindo essa terra como um juízo de Deus. Deus ordena para os sacerdotes: toquem o shofar, toquem a trombeta. E o toque da trombeta servia para chamar o povo para um arrependimento, para uma humilhação diante do Senhor, não é? Então, o dia do toque do shofar tem essa função: avisar que depois de 10 dias tem o dia do arrependimento. É curioso que é o único dia do ano em que os judeus se ajoelham. Os judeus, quando estão cultuando, adorando a Deus, eles sempre fazem isso de pé ou sentados, nunca ajoelham. O único dia no ano em que um judeu ajoelha diante de Deus é no dia do Yom Kippur, do dia em que toda a nação diz: nós pecamos, nós prevaricamos contra o Senhor, nós adulteramos, nós matamos. Há um entendimento que o pecado do meu irmão é o meu pecado e me atinge. Então todos juntos buscam a presença de Deus. E em Joel 2 está escrito: toquem o shofar, não é? Proclamem um santo jejum, juntem todas as pessoas, até as mulheres que amamentam, até as crianças, até um noivo e uma noiva que acabaram de se casar, saiam da sua noite de núpcias e venham chorar diante do Senhor. Sacerdotes todos, chorem entre o pórtico e o altar, não é? Busquem a presença de Deus, clamem, peçam que Deus tenha misericórdia do povo e da terra. E aí é muito lindo isso. A promessa de Deus é que se o povo se arrepende, se o povo se entrega diante do Senhor, vai haver chuvas. Assim como as primeiras chuvas que acontecem na época da Páscoa, na época de Pentecostes, as últimas chuvas, as chuvas para a colheita dos últimos tempos virá. Então, a terra vai ser restaurada, o deserto vai reverdecer, a videira e a figueira darão juntos a sua força. Judeus e não judeus darão juntos a sua vida, a glória para o Senhor nosso Deus. Nunca mais vai faltar o trigo, nunca mais vai faltar azeite, nunca mais vai faltar o vinho novo, porque as eiras vão se encher, os lagares vão transbordar. Então é uma grande promessa de redenção, de restauração, de derramar do Espírito Santo para as pessoas que ouvirem o Senhor chamar-nos ao arrependimento e para as pessoas que de fato, não é,
tomar uma postura, uma posição diante do Senhor. Esse é o tempo que nós vivemos. Deus está nos chamando de volta. Deus está nos chamando ao arrependimento. O profeta Daniel, ele tinha visto pelas Escrituras, por uma palavra profética de Jeremias, que o tempo para que o cativeiro babilônico se encerrasse já tinha passado. E ele diz, meu Deus, se uma profecia até agora, depois do tempo passado, não se cumpriu, a culpa não é de Deus. A culpa é minha, a culpa é dos meus pais, dos nossos governantes, a culpa é do povo inteiro. Então o Daniel faz uma oração, ele se humilha diante de Deus, e entre outras coisas ele diz, Deus, a mim, ao meu povo, aos nossos reis, não é? Cabe o corar de vergonha, mas ao Senhor a honra, a glória. E Daniel começa a se arrepender. Está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Já que muitas pessoas, quando conversam sobre os tempos do fim, eu estou falando de pessoas da igreja, estão aí preocupados com a manifestação do anticristo e tudo mais. Eu quero dizer que o anticristo sim vai se manifestar e toda a palavra vai se cumprir. Mas o que eu estou esperando é que o meu rei, o meu Deus, venha implantar o reino de justiça e de amor nessa terra, não é? Ele, com a espada que vai sair da sua boca, com a sua palavra, vai destruir o mal, não é? E a terra vai ser purificada. Se nós, como igreja, como povo de Deus, ouvirmos o toque do Senhor, ouvirmos o nosso Deus dizer, volta para mim, meu povo, não é? E nos arrependermos, Deus vai nos proteger, a nossa terra vai ser restaurada, não é? E Jesus vai reinar nessa terra. A noiva está sendo chamada para um encontro com o seu amado. Olha, não é nada combinado. Semana passada a gente falou sobre o número crescente de evangélicos não praticantes aqui no Brasil. Eu acho que esse programa vem em resposta até o que a gente também falou a semana passada. Eu tenho pouco tempo para encerrar, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra final e fizesse uma oração a quem nos assiste. Por favor, apóstolo. Amém. Eu queria dizer a todos que estão nos ouvindo que no mês de agosto, um grupo de apóstolos na nossa nação, que fazem parte do Conselho Apostólico Brasileiro, se reuniram exclusivamente para orar e para juntos ouvir o Espírito Santo para discernir sobre esses tempos, sobre essa época que a gente tem vivido. E embora possam haver algumas divergências entre a sequência dos fatos que estão narrados em Apocalipse, no coração de todos há uma certeza: é tempo da igreja de Cristo se arrepender dos seus pecados. Nós, como igreja, temos pecado. Nós, como igreja de Jesus Cristo nessa nação, temos feito coisas que confrontam a palavra de Deus. Todos nós temos feito isso, porque o pecado meu afeta os meus irmãos e o pecado dos nossos irmãos nos afeta. O nosso Deus tem nos chamado todos de volta. Um pronunciamento foi feito. Aqui eu quero deixar um blog para que quem está nos ouvindo e quiser tomar conhecimento desse pronunciamento possa fazer em toda a nossa nação. Mas o mais importante é que nós voltemos para a palavra. Muitas pessoas não têm frequentado mais as igrejas e usam boas desculpas de escândalos, de problemas. É tempo de todos nós nos arrependermos. Quando a Bíblia diz que no livro de Jó, Deus pergunta para Satanás por onde ele andava, e ele andava circundando a terra. Mas no livro de Apocalipse, Jesus está entre os 7 candeeiros, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu quero te dizer, se você por alguma razão se afastou da igreja, volte para o convívio dos santos. A igreja não é um prédio, não são cadeiras. A igreja é o lugar onde os santos do Senhor se reúnem. Ali nesse lugar, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Nesse lugar há refrigério, nesse lugar há unção do Espírito Santo. A minha oração é para que de fato o Espírito Santo venha sobre nós com o espírito de arrependimento, de súplica, e nós possamos com um só coração dizer: Maranata, vem Jesus, porque nós permitimos que o teu arrependimento venha sobre nós. Eu posso fazer uma oração? Por favor. Pai bendito, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por mim, pela minha casa, eu oro, Pai, pelos meus irmãos, eu oro pela tua igreja, a igreja de Cristo.
Senhor, obrigado, Pai, por tanta variedade de dons, de talentos, de chamados. Eu me alegro com isso. E nós respeitamos, Pai, o que o Senhor tem feito em cada pequena congregação, em cada grande denominação. Mas nós reconhecemos, Pai, que os problemas que a nossa nação tem vivido começam dentro da Igreja de Cristo. Nós queremos um Brasil tão diferente desse que temos vivido, mas nós entendemos que o Senhor começa a purificar pela Tua casa, Senhor, e o Brasil tem sido um reflexo da Tua Igreja. Nós, Pai, te pedimos perdão e te pedimos, traz sobre nós, Pai, verdadeiro arrependimento. Gera dentro do nosso espírito, Senhor, um coração quebrantado e contrito, coração do tipo que o Senhor não rejeita. Nós te pedimos, Pai, não destrói a Tua herança. Alcança, Pai, as pessoas que se sentem, Senhor, julgadas, que estão, Senhor, feridas por alguma razão, talvez por líderes, por ministérios. Traz todos de volta. Pai, há muitas ovelhas sem pastor, mas a Tua palavra diz: quem vai pastorear as ovelhas destinadas à matança? Jesus é o bom pastor, Ele deu a vida pelas ovelhas. E eu te peço, Pai, que nós, que somos chamados pelo Teu nome, possamos ser juntados novamente na Tua presença. Senhor, sara a nossa terra, cura a Tua igreja e glorifica o Teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, apóstolo. Eu queria que... momento maravilhoso, né? Tenho certeza que você foi alcançado aí por Deus onde você está. Eu queria que o senhor deixasse o blog para quem quiser dar uma olhada, conhecer esse pronunciamento que vocês fizeram. Ótimo. E os contatos que o senhor quiser deixar também, por favor. Amém. O blog é Blog Lechem. Acho que vai estar escrito aí. bloglechem.blogspot.com. Você vai entrar ali e você vai ver esse pronunciamento. Prazer recebê-lo mais uma vez, amém. Apóstolo, muito obrigada. Espero que o senhor volte muitas vezes, viu? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Que programa, hein? Tenho certeza que você amou. Semana que vem tem mais temas bíblicos para você. E amanhã a gente se encontra no nosso programa que começa às 14h15, logo após o Jornal Toda Hora. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana.